Boa tarde, não é boa noite ainda. Nós somos o Projeto Zeroin. Dentro do Projeto Zeroin a gente tem alguns segmentos de propósitos que a gente quer implementar. A semana passada a gente encerrou um deles que é sobre os 8 remédios naturais e a gente falou também com alguns agroflorestores, que é onde a gente mais quer se empenhar. Mas tem alguns outros pontos, né? E dessa vez o Júlio vai apresentar quem a gente chamou para hoje. E ele é o Júlio, eu sou a Kelly. Então, boa tarde, pessoal. Nós vamos conversar hoje com a Lígia Rocha, que é cofundadora da Ninho do Verde Compostagem. O que é a Ninho do Verde? É uma empresa de compostagem urbana. Eles têm planos mensais, fazem recolhimento de resíduos orgânicos, compostam, produzem adubo e aí fazemos isso, o que diz aqui que fazem isso com coco verde, com resíduos orgânicos de casas, condomínios, empresas e até de eventos. A pegada, como já dá para notar aqui, é a sustentabilidade. E aí, esse projeto da Ninho do Verde Compostagem funciona em Teresina. Então, eles querem que Teresina entre na rota da sustentabilidade. Então, nós vamos chamar a Lígia agora para conversar conosco. Ela vai se apresentar melhor aí, explicar melhor, né? Nada melhor do que alguém que faz parte para explicar. Vou ver aqui, eu acho que ela já solicitou. Não, não é. E se alguém tiver alguma pergunta, manda ali na setinha ali, que daí a gente consegue perguntar no final. Por que não aparece para convidar ela? Ô Lígia, tenta se convidar aí para participar. Show. Que aqui não tá permitindo, parece. Não aparece, não está habilitado o botão para convidar. Vamos aguardar um pouquinho, peço que todos tenham paciência. Não parece, não está habilitado o botão para convidar. Tá. Vamos aguardar. Lígia, tenta fazer aí, por favor, a solicitação para participar. Sabe explicar como é que faz para ela solicitar? Então, galera, nós estamos esperando para ver se a Lígia envia um convite, Eu entrei. uma solicitação para entrar na live, porque não está habilitado o botão aqui. Eu entrei agora aqui e daí para mim aparece um botãozinho, um lugarzinho aqui, pedir para participar. Aí se tu puder fazer isso, Lígia. Tá travando só para mim. Tô aqui, ó, a Lígia tá dizendo que tá aqui. Sim, pede para participar. Se tiver travando, vocês avisem, né? Que o Encantos Diversos falou tá travando. Eu não sei o que está acontecendo. A gente se segue, que eu sei, só que não está dando aqui certo a parte de convite. E já procura aí na tua tela para tu participar. Tu tá pelo celular? Só me responde se tu tá pelo celular. Fala com ela no WhatsApp aí. Tô falando. Mais ou menos. Porque senão tu abre no celular e ali tu vai ter na tela vai ter uma solicitação para um botão de solicitação para entrar na live. Deixa eu ver se já habilitou o botão. Ah, agora apareceu, convidar. Não.
Ó, apareceu alguma coisa aqui, Lígia. Apareceu. Eu tô. Ah, tá no computador. Consegue abrir pelo celular? Ah, agora apareceu. Tá aparecendo para vocês? Ah, Tá peraí, deixa eu ver se eu viro. aparecendo. Tá virado Não, só. tem que virar a câmera agora. Sim. Como é que eu viro a câmera? Toca na tela e vai ter, bem embaixo da tua imagem, vai ter duas setinhas. Vai ter microfone, a câmerazinha e as setinhas. Ah, tô vendo. Não, eu tirei. Aí. Pronto. Aí! Muito bom. É que no computador não tem como participar, a não ser que tu use alguns programas ali. Tudo bem, Certo. Lígia? Pronto, Tá te recebendo, cheguei. Tudo bem. Tudo ah, bem, tá no celular. quem te indicou, quem que indicou vocês, né? Foi uma amiga nossa lá da Praia do Rosa, da. Como é que é o nome lá? A Amor, postagem. a Ana. A Deu uma Ana travada, né? foi. É a Ana do Amorosa Compostagem, lá da Praia do Ah, Rosa. sei. Ah, legal. Uhum. É porque a gente Aí, faz parte do Composteiros, né? Do Composteiros do Brasil. E aí, legal. no Piauí, tem a gente, tem outra empresa, em Teresina, na verdade. Então, a Ninho do Verde está aqui com essa pegada de sustentabilidade, né, como vocês falaram. E a nossa ideia é essa, trazer que as pessoas comecem a prestar atenção na questão do lixo, né? Porque hoje a gente consome, produz resíduo e deixa que o mundo tome de conta, né? Então, a ideia é essa, como vocês falaram, como vocês estão com a proposta também, de a gente trabalhar essa questão dos resíduos. E aqui em Teresina, a gente veio com a ideia da compostagem, mas a compostagem, quando a gente começa, puxa tudo, né? Puxa o nosso repensar o consumo, repensar os resíduos, repensar o que a gente deixa de pegada nesse mundo. Então, é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Que todos sejamos contaminados com isso, né? Porque, porque quando a gente começa, a gente não consegue mais deixar de ver, né? Exato, exato. Quando a gente começa a falar e a gente vai explicando para as pessoas ficam assim, ai, já estou me sentindo mal, você está fazendo eu me sentir mal. Mas a ideia é essa, gente, a gente está fazendo mal ao planeta. Vamos pensar o que a gente está fazendo e não é fazer mal, é repensar. Eu estou comprando uma coisa que tem plástico, o que eu vou fazer com esse plástico? Onde eu vou jogar o meu lixo, né? O isopor vai para onde? O papel, né? E, não, eu jogo fora da minha casa. Sim, saiu da vista. E o resto? Vai É o que para a gente onde? Às vezes sai da vista, né? Às vezes nem isso acontece, fica por ali, né? A gente ouve Isso, falar dos golfinhos, né, dos animais marinhos aí comendo, ingerindo lixo. Eu vi esses dias aqui uma cabrita mastigando uma sacola. isso. E eles não são como a gente, adaptáveis, né? Então eles continuam comendo, achando que na natureza tem que é tudo de bom e não é. Então a gente consegue enxergar, a gente consegue ter esse discernimento de que o que é lixo, do que é os vários tipos de lixo. Eles não, eles estão no mar, aquilo que parece uma comida, eles comem. E aí vão morrendo, ou vão acontecendo mutações, né? Que também acontecem. E a gente tem que estar atento. E principalmente para esses, né? Os animais, para as crianças, os idosos, que já não têm essa capacidade que a gente tem hoje de estar se reconstruindo, né? Fazendo novo jeito com o lixo. O Márcio Lima falou o que eu ia falar aqui agora. Lixo no lixo, né? Que é o que a gente costuma dizer, que tem algumas placas por aí, mas aonde é o lixo? Porque não existe o fora. Como é que a gente vai? Ah, vai lá para a Lua levar? Lá vai para Marte levar? Porque não existe o fora do planeta Terra, né? Então todo lixo que é produzido fica aí, né? Fica visível, fica contaminando alguma coisa, em algum lugar vai estar contaminando, vai estar poluindo, vai estar estragando o ambiente, né? E a gente pensar, Kelly, que vamos pensar no plástico, por exemplo. O plástico ele dura uns 400 anos, assim, teoricamente, que ninguém conseguiu ainda destruir o plástico.
e ele foi criado em 1900, então ele ainda está aqui. Todo o plástico que foi criado no mundo ainda está aqui. Então a gente vive com todo o plástico, criando mais plástico, e a gente vai viver no mundo de plástico. Não tem isso fora, né? Como o Márcio falou. É a gente aqui. E junto com o nosso lixo. Pois é, isso eu ia te pedir. Tem mais algum dado sobre isso, sobre esse tempo aí? O plástico que falou, né? Uns 400 anos. É. E o que fica? O isopor a Sabe gente não dizer? sabe também ainda, né? O isopor é outra coisa que a gente também, principalmente nessa pandemia, a gente usou muito e a gente deixou de lado tudo que ele traz de problema, né? E tá ficando, tá ficando. Um que a gente trabalha, que são os resíduos orgânicos, a compostagem, ela te dá essa aceleração nessa transformação e te transforma em coisa boa. Agora, se você jogar no meio ambiente também, junto com tudo, vai virar aquele lixão, vai virar aquela poluição dos gases, do leito, dos rios, do solo da gente. Então, é por isso que, enquanto a gente não está parando de produzir essas contaminantes, vamos dizer, esses resíduos que não somem, vamos então trabalhar com eles, vamos separar da forma correta, né? E dar uma destinação. Porque quando a gente começa a olhar o lixo, a gente começa a ver e começa a repensar o nosso consumo também. Eu estou vendo aqui na Unifesp, um recipiente de vidro demoraria 4.000 anos para se desintegrar, né? Pela Exato. erosão e ação de agentes químicos. Isso. É Então, assustador. então o que a gente pode fazer? Recicla, né? A gente pode reutilizar. O vidro é um que 100% pode ser reutilizado. Então, os potinhos, a gente, ao invés de quebrar e colocar nesses coletores, reutiliza. E o vidro, ele ainda é onde se trabalha muito, né? Pode ser trabalhado todinho. O plástico, não. O plástico, ele tem vários tipos e só alguns deles são reutilizáveis, né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Que tipo é? É ser chato mesmo, é prestar atenção no que a gente está fazendo, porque isso que a gente faz, a gente deixa uma pegada, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, é isso, né? É deixar algo para as outras gerações. E aí? Deixa eu falar. A gente, né, o nosso projeto aqui, a gente traz várias coisas e elas se interligam. Uma das coisas é os 8 remédios naturais, outra coisa é a agrofloresta, e daí a gente quer lidar com o lixo e outras coisinhas mais. Tendo a agrofloresta e tendo os 8 remédios naturais, tu vai ter uma alimentação mais saudável, né? É o que a gente busca, né? Ter uma alimentação mais saudável. Consequentemente, a gente percebeu agora que a gente se mudou para cá, que a gente nos últimos tempos que a gente estava em Santa Catarina, a gente estava com a minha irmã e ela produzia muito lixo. Ela produzia tanto lixo que ela comprou Lixo uma seco, lixeirona, né? ela comprou uma lixeirona grandona, daquelas grandonas para colocar na cozinha mesmo, não era para colocar lá adiante, sabe, para levar os outros saquinhos. Sim. E a gente estando aqui, a gente tem ainda consome algumas coisas que infelizmente a gente não encontra a granel e nem nada assim, que a gente tem que comprar, mas a gente vê que fica aquela sacolinha ali, ó, semanas, né? Então tudo entra no mesmo caminho quando tu vai buscar. E na semana que vem, é bom lembrar aí também, na semana que vem a gente vai falar com um bioconstrutor, que daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o banheiro seco, que é muito interessante, né? E também produz o adubo, né? E falando em bioconstrução, estávamos falando em vidro, né? Na bioconstrução pode usar garrafa de vidro, pode usar o vidro, fica lindo, ficam os desenhos perfeitos, né? Na parede ali, sem contar que ajuda na iluminação. E a bioconstrução, vocês que vieram de lá para cá, então sentiram bem a diferença do clima, né? Então Sim. vão ver que a bioconstrução é tudo de bom para esse clima aqui, para conseguir sobreviver num clima tão seco e árido como é, né? Aí onde vocês estão, né? A Lúcia Helena ele está perguntando se nós não consumimos carne. Não sei a Lígia. Não, eu sou vegana também, né? Tentativas assim, às vezes eu caio um pouquinho no vegetariano, ainda no queijo, escapo assim, mas carne não.
Bom, Nós temos uma alimentação bem estrita, mas a gente não gosta de se chamar de vegano, Vegetariano. porque a nossa, vegetariano a nossa estrito. pegada é cuidar do nosso corpo primeiramente, e depois, consequentemente, a gente cuida dos animais, consequentemente, a gente cuida do meio É ambiente e tudo automático. mais, né? Automático. Não, é o respeito, é uma questão de respeito, né? O veganismo chegou para mim com tudo, né? Eu acho que quando a gente começa a ver tudo, a sustentabilidade, a gente começa a dar um outro olhar. Então, não dá para a gente ver como a pecuária está fazendo e a gente simplesmente olhar e não ter um olhar crítico, né? Eu não digo que as pessoas devam até parar de comer, mas assim, se elas conseguirem reduzir, já é um ganho maravilhoso. Quando a gente vai falar sobre alimentação, né, que uma das partes dos 8 remédios naturais é a alimentação propriamente dita, a gente não tem como dizer continue ou diminua. A gente tem que falar. Quer ter uma boa saúde de verdade, é Tem, cortar, como é, todas, como várias outras coisas. é, Deixa eu te perguntar, eu fico muito preocupada com alguns itens do nosso consumo, que é comum, e eu não sei o que fazer com algumas coisas, como absorvente, fraldas, e tem outras coisinhas também. E que vou colocar aqui uma coisa com sinceridade, porque não adianta a gente ficar falando e daí acaba atingindo só uma elite que não acontece. É muito caro ainda esses produtos quando tem outra alternativa, quando já tem no mercado, né, outra alternativa. É muito caro. Como que a gente faz para amenizar esse problema? O que alguém poderia fazer para melhorar essa parte financeira, de repente, desses produtos estar mais barato? O que poderia acontecer para isso? Kelly, Tá capciosa. Estou é, aumentando aqui o Isso daí, pensamento. Kelly, a gente, assim, o mundo gira através do dinheiro, né? Então a gente tem que pressionar. A única forma de fazer essas coisas, por exemplo, hoje a gente tem vários tipos de produtos veganos. Tá, ainda é muito caro? É, mas eles existem, antes eles nem existiam. Então, o que a gente pode fazer com a questão do absorvente, com a questão da fralda, que eles não tem outro jeito, eles poluem mesmo e não tem nem como você compostar, nem fazer nada com isso, porque ele é plástico. Então, o único jeito é a gente pressionar. Há vários projetos de iniciativa que fazem com que esses produtos sejam bem mais baratos. Cadê o incentivo a esses projetos? Então, é muito da gente, porque assim, a gente quer muito mudar o mundo, mas a gente quer que o mundo mude sem a gente fazer muito esforço. Ah, vou ficar bem aqui, vou parar de comer carne, vou parar de usar isso e pronto. E todo mundo vai virar. Não vira. As pessoas não mudam se a gente não ficar tocando ali no assunto. Elas não mudam se a gente não ficar. A empresa que está ganhando milhões de dinheiro, ela não vai mudar se a gente não chegar lá e dizer assim, olha, é o seguinte, vamos começar a mudar suas práticas, vamos ligar, vamos reclamar, vamos dar sugestões, e aí, ó, mude suas práticas, porque isso já não me interessa mais. Então é assim, é pressionando. Consumir, a falando, pessoa né? que consome, Publicando nas redes sociais, compartilhando, isso ajuda, né, a conscientizar as pessoas. Interessante. muito. Isso que vocês estão fazendo aqui, as lives que vocês estão fazendo, vão conscientizando as pessoas. É uma em 10, é uma em 20, mas é aos pouquinhos e a gente vai conseguindo. Não pode ficar parado. Alguém perguntou aqui onde vocês estão, onde vocês moram. Eu respondi A ali gente mora em São Raimundo Nonato. no momento. São Raimundo Nonato. Falando, por exemplo, falando aí das ações, né? Se alguém tiver, se tem algum empresário, alguém que saiba que possa investir, queira investir nessa área, é uma área que está ganhando público, né? Sim, e vai ganhar, gente, vai ter gente para comprar. Porque é uma coisa, é uma mudança de hábitos, é uma mudança de mentalidade das pessoas. E vai ter esse público para comprar. Vai sim. Mas a gente tem que pressionar. Continuar pressionando até eles mudarem.
Não sei se para essa geração, Kelly, mas talvez para a próxima geração de bebês. Sim, Tu certo. tem alguma informação sobre a contaminação com óleos? Óleos de cozinha, assim mesmo? Não, assim, números não. O que a gente conhece vários projetos que compram, né, o óleo. Então, aqui em Teresina tem pessoas que compram. Então, quando a gente vai fazer o nosso treinamento, né, com relação, a gente sempre fala da separação do óleo. O óleo não pode simplesmente, né, ser jogado. Porque entope e chega nos rios, chega nos oceanos e já há vários projetos de compra de óleo. Então, dá para você ir juntando ali, fazendo, ou então fazer projetos sociais, como o sabão, os detergentes, que também dá. Eu acho que aí na região de vocês dá para fazer isso. Uhum. Sim. Eu fiquei. Eu tinha colocado, quando a gente estava lá no sul ainda, eu tinha colocado isso como meta de uma parte aí do projeto, porque eu sei das necessidades, sei das nossas necessidades e sei que poderia caber isso. Mas eu não pensei mais porque a gente não consome óleo na alimentação e eu acabo usando só óleo de coco no corpo e cabelo. Sim, Então eu fiquei um pouco com medo da contaminação, né? Eu podia me contaminar com algum óleo diferente que eu não goste, que eu não faça uso, até a banha de porco, que é bem, bem usada em vários lugares, né? Nem sei como é que é aqui direito. Mas aí eu desisti dessa ideia a princípio. Mas pode ser que a gente volte a pensar alguma coisa a respeito, pelo menos para arrecadar isso, né? sim, Para é, não ir fora. isso, isso. Então, eu não sei se vocês têm assim um início, um princípio de como falar, de como chegar na sociedade, em que parte, em que nível das pessoas vocês começam a falar sobre a compostagem, sobre a reciclagem, como é que funciona? Kelly, a gente trabalha com vários grupos. A gente trabalha tanto em casas, a gente trabalha com condomínios, restaurantes, empresas, a gente fez até eventos também, né? A gente fez o Festival Girassol, a Feira do Empreendedor, e a ideia, e trabalhamos também em feiras, a gente participa de feiras, então é um público muito grande. Escolas também, a gente já fez palestras. Então a ideia é chegar, a gente sempre chega falando como vocês começaram, falando do lixo, que é o que nos assusta, né? Então a gente sempre chega comentando esse fato e mostrando para as pessoas que elas são responsáveis por aquilo tudo. Isso tudo que está acontecendo no mundo não aconteceu naturalmente. É o homem que está fazendo. Então, se ele é responsável por fazer o lixo, por produzir tantos resíduos, ele também pode fazer a transformação disso. Então, a gente chega falando da compostagem como uma solução, porque, assim, no nosso lixo, produzimos, já tem pesquisas que um ser humano produz 1 quilo, que no Brasil, 1 quilo de lixo por dia. E metade disso é resíduo orgânico. Então, se a gente imagina pegar todo o resíduo orgânico. Então, a gente está solucionando metade do lixo. Então, e é uma solução que retorna, né, para as pessoas, porque retorna em forma de adubo, né? Quem não quer compostar com a gente, composta em casa, faz a sua composteira, faz no chão, faz um balde. Há várias maneiras de fazer, uma coisa natural. Mas o que importa é que você comece a tratar o seu resíduo de outra forma. Então, na compostagem, a gente sempre faz esse trabalho de mostrar para as pessoas os vários tipos de lixo, de resíduos, a importância e o dever que ela tem, porque é lixo dela. Então, não tem como jogar ali no quintal, ali na porta da rua e achar, ah, não estou aqui. Mas o planeta está aqui, a gente continua jogando o nosso planeta. Então, a compostagem ela vem como essa solução. Né? Então, para os efeitos, gases de efeito estufa, se fala tanto de gases de efeito estufa. Se a gente consegue compostar, a gente tira esses gases de efeito estufa. Então, imagina toneladas. Em Teresina é 1,2 toneladas por dia que se produz. Né? Então, é muita, 1.000 toneladas por dia. Então, é muito lixo.
Então, se a gente consegue trabalhar uma cidade dessa, há cidades na Califórnia, eu acho, que já faz isso, ele já composta, a própria cidade trabalha isso. E quem não faz é multado. Então, a gente dá para fazer, dá para fazer. E em cidades do interior, tipo São Raimundo Nonato, seria, meu Deus, perfeito. Porque todo mundo usaria o adubo para plantar árvores, né? Que é uma cidade muito árida, né? Também, muito seca. Então, a gente reutiliza aquilo ali, planta novamente, faz o reflorestamento, ou então faz as hortas em casa e tem um produto bom, orgânico, né? Então, a compostagem ela é muito boa, ela é uma solução e ela é um dos objetivos, né? Ela está dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que são cidades mais sustentáveis. Então, trabalhar o seu lixo com reciclagem e compostagem é ser sustentável, né? E é isso, assim, a gente vem trazendo essa ideia, trazendo essa vontade de que as pessoas façam. A gente sempre diz, não quer fazer com a gente? Faz sozinho, por favor, mas faz. Porque o importante é estar ali, fazendo alguma coisa. Sim. Eu tenho até um pouco de medo de falar, né? Mas é a realidade daqui. O que a gente encontrou aqui é uma realidade muito triste, onde ainda dizem que a administração de agora fez um trabalho fenomenal, assim, de limpeza e tudo mais, mas que era pior a situação e eu nem quero saber como é que era, para te ter uma ideia. Mas tem muito lixo em todo o chão, em todos os lugares, nas vias, nas rodovias, entrada e saída da cidade, na cidade, no, na- no pátio de banco, no pátio de padaria, sabe? Eu falo pro Júlio, cara, como que eles saem comendo alguma coisa desse lugar e com aquela quantidade de lixo, como que E eles joga, não né? colocam? Essa semana foi a única vez que eu vi, a gente passou numa rua que não é comum pra gente, e daí eu vi uma plaquinha dizendo não jogue lixo na calçada. E mesmo assim tinha dois lixos. Eu ainda falei pro Júlio, não jogaram, colocaram bem devagarinho ali, Dizer que para jogaram. não dizer que jogaram. Mas nunca tinha havido nada parecido. E, e como lidar com tudo isso? Porque daí entra as pessoas que já estão acostumadas, né, com isso, não estão acostumadas, tá ali. Eu não sei quando que começou isso, se desde sempre, o que que aconteceu, né? Mas não é comum. Ou algumas pessoas botam fogo ou simplesmente largam, É, sabe? é pior, Largam. né? E daí os animais, como o Júlio falou, né, que viu já cabrito comendo, crianças em volta. Esses dias eu peguei uma cena, eu estava dentro de uma casa e olhando para a rua e lá na frente tinha alguns lixos, né? E uma pessoa ali foi juntar, provavelmente é de alguma organização de reciclagem aqui de perto. E aí ela pegou uma garrafa térmica, bateu, quebrou e largou ali naquele lugar. E naquele lugar é onde crianças passam. Eu fiquei olhando aquilo assim, e daí ela me olhou e eu com aquela cara de apavorada. Mas não tive Sim, coragem de falar nada, né? Ai, sei lá. Não dá pra brigar, eu não né? sei nem por onde começar. Se é com as crianças, se é com os adultos, porque as crianças fazem o que vêm os adultos fazendo. É, Aí exatamente. como que eu vou dizer para uma criança não joga lixo no chão se ela vê o pai, a mãe e tudo mais? Como? É educação, né? Kelly, Júlio, a gente vê o quê? A gente vai educando, a gente não foi educando a ter hábitos, tipo escovar o dente, pentear o cabelo, tomar banho, né? É um hábito. Por exemplo, no Brasil a gente toma mais banho que na Europa, porque o nosso clima é diferente, então a gente foi criado assim. Se a gente vai criando as nossas crianças, criando as pessoas, falando com as pessoas e mostrando para ela que esses hábitos da forma como se trata, joga o lixo em qualquer lugar, não se separa, não tem um cuidado com o outro, que isso é errado, as pessoas tendem a mudar, mas a gente precisa de uma educação, e a educação é uma coisa rápida, é uma coisa que, além de ser demorada, ela tem que ser constante. Então, o poder público, ele tem um papel fundamental. Então, a prefeitura, no caso desse,
Eu não sei, eu não imagino. Com a prefeitura ver um lixo jogado, assim, porque eu, quando vejo, eu sinto vergonha da minha cidade quando a gente vê lixo, né? Então, como é que vê as ruas tomadas de lixo e não tem não vê essa necessidade de estar fazendo alguma coisa? Porque todos nós podemos fazer. Ah, vamos botar uma educação na escola, vamos falar com nossos filhos, amigos, mas mais do que isso, o poder público tem que agir. E como é que a gente vai? A mesma coisa do consumo, a gente vai ter que pressionar. Vai lá reclamar. Quem vê, né? Quem vê de fora, e principalmente vocês que vêm de fora, vocês têm outra visão, né? Então é a gente mesmo que tem que começar a cobrar e nas escolas tem que ter educação ambiental. Se não tiver, a coisa continua. Eu trabalhei dentro de uma unidade de conservação do estado do Rio Grande do Sul como educador ambiental. Não tinha formação nenhuma, mas olha, eu trabalhei alguns meses lá e eu saí de lá com uma mente diferente. Incrível, incrível que a gente... E aí o Parque Estadual de Itapuã ele tinha projetos de integração com as escolas. Até agora eu não sei como é que está lá, porque eu não voltei lá, né? Não Sim. tenho visto. Mas eu Uhum. acredito que a diretora do parque lá está trabalhando isso. Aqui, eu não sei também, porque faz pouco tempo que nós chegamos aqui. Nós temos aqui o Parque Nacional, né? A Humanidade de Conservação também, E a gente nunca foi Sim. no parque. Nacional Tem que da Serra da ir. Capivara, que eu acredito que poderia, se alguém deles assistir, né, poderia intensificar os trabalhos com a educação ambiental nas escolas, né? Incentivar a visita da escola no parque, ali os agentes ambientais ali, os educadores ambientais também irem até as escolas, né? Para estar fazendo aí um trabalho mais forte com as crianças, né? E A não, gente acho que eles têm. Júlia, eu acho que eles têm esse trabalho lá. Mas eu acho que as crianças, elas são importantes, mas a gente tem que ir aumentando, a gente tem que chegar aos pais, a gente tem que chegar aos avós, a gente tem que chegar ao... Porque hoje quem mais faz queimada, por exemplo, pega o lixo e queima, são os mais velhos, né? Então a gente tem que estar passando para eles também. Vamos fazer isso, vamos dar essa alternativa. Mas aí vai muito do poder público, né? O parque, eles têm todo esse trabalho de estar fazendo, né? Mas um só não faz verão, né? Uma andorinha só. Então tem que todo mundo agarrar na mão do outro, ninguém solta a mão, vai todo mundo junto tentando crescer essa corrente aí para chegar. As crianças são importantes, então a partir delas vamos chegar a mais pessoas. Aí a Socorro Braga, historiadora, ela está fazendo um comentário aí. Uhum. Trabalho de formiguinha, né? Aí, quer dizer, vou ler aqui. Lígia, a Teresina está muito suja, falta conscientização e principalmente ação efetiva do poder público. Aqui na minha rua tem uma praça ecológica onde nós, moradores, fazemos limpeza e fiscalização. Mas Interessante. aí, como é que é o nome dela ali? A Socorro. Maria. Socorro. Socorro, aí que Socorro Braga. entra a minha preocupação, tá? Eu quero fazer esse trabalho de juntar mesmo, né? Botar a mão na massa ali. Só que aonde que eu vou colocar isso? Eu não tenho dinheiro para comprar sacos de lixo ou latão, ou seja, o que for para colocar todo esse lixo. Eu não tenho. E aí, o que que eu vou fazer com esse lixo? Vou queimar? Não, queimar não. E aí a gente vai ter que. Por favor, não queime. Essa questão é complicada, né, Lígia? Porque ou as prefeituras aí fazem os lugares onde eles descartam o lixo, fazem valões e enterram, ou eles queimam. Aqui antigamente era queimado, agora eu não sei. E que eu saiba, eles estão enterrando. E aí tem algumas cooperativas de reciclagem que acabam agindo nesse meio. Eu não sei também com que intensidade. Eu E eu É, não, e eu não de fiscalização também, porque eu não sei se essas cooperativas, essa palavra que eu queria, eu não lembrava. Ah, se tem alguma fiscalização, por exemplo, a gente passa por alguns lugares que a gente vê que as pessoas estão ali fazendo algum tipo de reciclagem. Eu não sei se são cooperativas ou não, a gente nunca chegou para conversar, mas é muita sujeira. E aí é na beira do asfalto, na beira da rodovia, é a sujeira na beira do asfalto, na beira da rodovia, assim, muita coisa, e muito urubu, deve estar tudo junto.
Tudo Deve estar tudo junto, tudo. misturado, não deve ser um trabalho bem selecionado. Às vezes as pessoas começam a trabalhar porque dá um rendimento, mas elas nem sabem, né? E aí é que entra o poder público para estar fazendo, né? É que eu falei sobre a fiscalização, né? Eu não sei como é que É, funciona isso. tem que E tem uma ter. pessoa falando que a legislação não permite lixão ou aterros controlados. Eu nunca li a respeito disso, até vou procurar depois saber mais detalhes a esse respeito. A Sobre. legislação de resíduos sólidos, ela prevê um final para os aterros e para os lixões, né? Na verdade, não deveriam mais existir lixões, só aterros controlados, que seriam lugares onde seria tudo chegando lá, tudo separado, trabalhando junto com cooperativas, né? Só que isso não existe, gente, nem aqui em Teresina isso existe. Né? O que eles estão fazendo é colocando uma manta para que ele não, o lixo que é enterrado não chegue até os lençóis freáticos, né? Não contamine o solo. Mas fora isso, é só aterrar, aterrar, aterrar e como não vai para baixo, vai subindo. Então a gente tem aterro e vai aquela montanha de lixo, né? E é um problema. A gente está procurando muito poder público e a gente vai continuar procurando. A prefeitura pode ter certeza que a gente vai continuar cutucando ela. E onde a gente puder estar chegando, no estado, onde a gente puder estar chamando as pessoas, vamos lá, gente, vamos fazer alguma coisa. A terra está pedindo, né? Porque não dá mais para ficar só olhando, né? Tem Sim. vários. A COP27 está acontecendo agora, né, minha gente? Lá, né? E aí vamos fazer o quê? Só no blá 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 ou vamos agir de fato, né? E a gente É, tem esse papel, né? eu fazia faculdade numa cidade ali em Osório, no Rio Grande do Sul, próximo ao litoral norte, gaúcho. E eu lembro que eles tinham uma agenda ali de coleta seletiva de lixo. Tal dia era seco, né? Tinha todo Sim, um bem interessante. E aí foi feito um desafio para os alunos do meu curso, que é da informática, de fazer um tipo um aplicativo para ajudar, né, nessa coleta a população da cidade, ajudar nessa coleta de lixo aí. Bem interessante, né? Poderia ter mais isso em outras cidades, não é? Santa Catarina, ela é exemplo para o Brasil todinho de referência em compostagem. Né? Então, há cidades lá em que as pessoas fazem isso, elas pegam um baldinho, juntam os resíduos e tem um dia X lá que elas vão ou trocam por reciclar, ou trocam por pomos, por plantas, por mudas, ou então elas Bom, vão lá e ajudam fazendo a compostagem em pátios públicos. Né? Então, o grande sonho da gente é chegar a esse nível de pátio público. Né? Enquanto isso não chega, então a gente está nesse trabalhinho de formiguinha das pessoas trabalharem o seu lixinho dentro de casa com seus baldinhos. Né? Separa o resíduo e, à medida que separa o resíduo orgânico, separa todos os outros. Né? Então, é isso, gente. É acordar, é olhar para as pessoas e onde a gente chegar, tá cutucando as pessoas. Tá mostrando, falando, né? e a- Deixa eu falar para ir junto dessa fala aí. Eu já comentei com a Lígia, né? Uma das primeiras coisas assim, que eu me lembro, né, de falar que há 20 anos atrás eu fui morar em Canela, na Serra Gaúcha, do lado de Gramado ali. E há 20 anos atrás já era comum. Não, daí eu não pesquisei na época para saber, e não sei agora quanto tempo já existia, mas já existia coleta seletiva, já tinha essa separação. Tal dia é o lixo orgânico, tal dia é o lixo seco, né? E tinha as lixeiras tudo direitinho. Uma cidade que tem que ser limpa, né? Uma cidade turística. Só que daí a gente olha para cá, aqui também é uma cidade turística, entende? É isso que a gente Sim, não consegue entender. Aqui também é uma cidade turística com muita natureza, né? Que todo mundo acha lindo, maravilhoso. A gente ainda não foi nos parques, porque tem que ter uma vão graninha, ter. mas, mas tem lugar bonito e a gente estava morando agora numa serra aqui, tem muitos passarinhos de diversos tipos, mesmo na seca, mesmo nessa Sim, terra seca, como tu falou, né? Tem muita natureza e como que não é tem. incentivado isso? Como que as pessoas grandes, né, não enxergam isso? A gente, Como que eu vou eu acho que é convidar um cultura. amigo para vir aqui fazer turismo aqui? É cultura, Kelly, é cultura, porque as pessoas elas não conseguem ainda ver tanta beleza na natureza, como o que é, né? Então hoje está se trabalhando exatamente isso.
tentando mostrar para as pessoas que uma floresta, uma reserva, ela é rica se as árvores estiverem em pé, e não árvores caídas, né? Então, é manter a floresta em pé. Então, isso é muito importante a gente mostrar para as pessoas que dá para você usufruir daquilo, dá para você tirar um rendimento com as comunidades locais, trabalhando com elas, porque elas têm muito conhecimento sobre isso. E a gente fazer aquilo ser rentável sem destruir a natureza e o futuro, porque você destrói tudo, né? Então, mas infelizmente, aqui ainda está um pouco atrasado, porque políticas públicas ainda são voltadas para muitas coisas, é sair da miséria, ainda tem muita miséria, ainda tem muito falta de conhecimento. Enquanto tem miséria e falta de conhecimento, as pessoas não conseguem pensar acima, então elas têm que estão no básico ainda, né? Procurando o que sobreviver. Hoje, vivendo para comer, lutando no almoço para comer o jantar, e não sabe nem o que vai acontecer no dia seguinte. Enquanto tiver essa situação, é muito difícil a gente pensar no outro, a gente pensar no animal, na floresta. Então, a gente tem que fazer muitas políticas públicas para que as pessoas consigam sair um pouco dessa miséria grande, que é uma miséria, inclusive, ambiental, que elas não conseguem entender que ao redor dela tem tanta riqueza, né? Estavam falando de regeneração, eu vi alguma coisa que estavam plantando um projeto, eu acho que era de um aterro, não sei, falaram aí no chat. Falaram, a Zeneida falou alguma coisa aqui, que ela mora no Rio Grande do Sul, em Araricá, tem minas de carvão abandonadas e boa parte do lixo é largada lá, ela falou. E agora ela comentou de novo, falando sobre desvio de verbas públicas, que os municípios não se preocupam com isso. E Fauna e a flora. faturam horrores com licitações fraudulentas, desde a coleta até a transformação. Isso é com tudo, com todas as coisas. São muitas críticas, né? A gente sabe. Eu estava com uma fala aqui já desde antes. Provavelmente a gente vai ser cancelado do que a gente ainda nem tem. A gente nem tem muitos seguidores, a gente vai ser cancelado de tudo aí com essa live de hoje. Mas tem que ser dito. E se não for por nós, vai ser por quem? Alguém tem que falar, Alguém né? tem que falar. Acho que a gente precisa, além de falar, dizer, né? Falando nisso, existe só um tipo de compostagem. Eu consigo na minha casa fazer um tipo de... Tô falando para o povo que está assistindo, que mora no campo, né? Que não mora em Teresina. Em Teresina já pode procurar aí o Ninho do Verde, né? Mas para quem está assistindo, que não mora em Teresina, ou que na sua cidade não tem um projeto assim, se alguém do Rosa está assistindo, procure a Amorosa Compostagem. Mas para quem não é, como que faz? Júlio, dá para fazer em casa. A gente vai juntando, tem muito fácil. A compostagem, na verdade, é uma coisa rural, né? Que a gente traz para a cidade, porque a cidade também tem resíduos orgânicos. Mas no campo, você tem de tudo. Você tem muita madeira, que dá para fazer umas caixas de madeira. Você tem muita folhagem, que dá para fazer. Então, a ideia é essa. Separa teus resíduos, junta com aquela parte seca, que seriam as folhas, e vai fazendo aquele resíduo. A compostagem é algo natural. Então, ela consegue ser feita em qualquer ambiente, inclusive no apartamento, que não é o ideal, mas ela consegue, as pessoas conseguem fazer o adubo. Então, depois é só seguir a gente lá no Instagram, a gente tem mostrando como faz mais ou menos uma composteira, que essa composteira ela pode acontecer em qualquer lugar. E no meio rural, eu acho, assim, eu sempre penso isso, que é o lugar ideal. As pessoas fazendo seu composto, plantando suas hortaliças, suas frutíferas naquele composto, naquele adubo riquíssimo. Então, o meio rural é muito mais fácil. Então, quer fazer, dá para fazer. Começa a separar. Primeiro, o hábito de separar o resíduo. Separa no balde, separa numa caixa, aqui num cantinho ali, próximo da pia. Não pode ser longe não, porque senão dá preguicinha e a gente não vai fazer. Então, vai separando no baldinho, alguma coisa que fique tampada. Então, chegou ali, encheu, separa, vai no quintal, faz um buraco, pode ser até no chão. Faz um buraco ali no quintal, no cantinho, que você possa deixar ali, que não chegue perto de ninguém, e coloca folhas, coloca serragem, coloca papel, coloca várias coisas. Tem várias coisas que você pode botar da parte seca, e aquilo se transforma. É a natureza, gente. A natureza trabalha pra gente.
Lembrando aqui que tem uns kits, na verdade existem alguns tutoriais no YouTube para fazer aquelas composteiras de andar, que aí numa parte de balde, né? Numa parte fica o chorume, separa o chorume da Sim. outra parte mais sólida, e existe os Aham. kits pronto, e existe aí também os projetinhos que dá para fazer em casa também, né? A gente Dá, aprendeu tem um tipo de muito a gente tutorial no aprendeu um tipo YouTube. de compostagem com a Érica Canton, que é uma agroflorestora. Ela ensinou simplesmente a colocar em cima do solo, Sim. cobrir, e daí esperar um tempo, né? Daí dá um tempo, eu não lembro É. exatamente quanto tempo é, e aí depois vai estar ali mais pronto para a gente até inclusive plantar naquele lugar. Dá para fazer Isso. dessa forma até com papel higiênico. Dá. Papel higiênico também entra. Por exemplo, no banheiro seco, né? Quando você fala em banheiro seco, vai para junto, né? Junto com a serragem. Ele entra o papel higiênico, ele entra nessa parte. E aí ele composta e vira um adubo, né? E, Sim, ó, tronco de árvore dá para você fazer. Ah, eu não tenho onde fazer, mas eu tenho um quintal. Cava um buraco, gente, vai fazendo. A ideia é essa, é você aprender a separar seus resíduos, né? Aprendeu a separar? Então aí começa a fazer. Tem muito tutorial, tem várias pessoas ensinando, entendeu? Não é difícil. E é importante, o que é melhor ainda, é muito importante você fazer isso. sim. Ah, a Nubia está me chamando aqui no chat, Por que favor. é assim, para não feder, o que, que a gente faz? É exatamente o que você falou. Colocar camadas de coisas secas, que seriam as folhas ou a serragem. Porque a comida, ela seria a parte molhada. Por isso que sai aquele líquido todo. Então, quando você bota a parte seca, que seria uma folha, ela dá o equilíbrio. Aí equilibrou, não fede. Não fede. Ah, vai feder, meu apartamento vai ficar fedorento, minha casa. Não fede, gente. Você vai naturalmente acontecendo aquele processo, né, de compostagem. Não é a decomposição. O que fede é a decomposição. Se você só jogar dentro do saco, jogar em qualquer canto, ali vai feder. Mas se você jogar junto com folhas, serragem, aquela camada seca, pode até ser um pouco de terra, né? E aí, novamente, a parte dos resíduos, mais folhas, sempre equilibrar com várias camadas. E ali, ó, com certeza vai sair um adubo maravilhoso, o composto orgânico. Muito bom e útil, né? Isso é muito interessante do banheiro seco, né? Que o É, banheiro seco é dentro da nossa casa e o nosso banheiro seco é bem Compacto. simples, porque a gente está dentro de uma casa que não foi projetada para isso, né? Então a gente faz ali no balde mesmo, que fica, não tem saída de ar nem nada, né? E não tem absolutamente nada de cheiro, A gente pois é. absolutamente nada, faz no balde, né? mas eu fiz uma caixinha de madeira bem direitinho, com suportezinho para papel higiênico, bem bonitinho. A Kelly já Me postou, mostrar inclusive. isso. Tem que Que aí vai o mostrar. balde dele, do tamanho certo, bem legal, bem interessante. E não dá cheiro, né? Não dá Não cheiro. dá, não dá. As pessoas sempre têm medo do cheiro de Passa bicho, do vento. né? É, mas aí se você equilibrar, não tem cheiro. E aí depois vocês vão ver, depois mostra o adubo para as pessoas, para elas verem, olha, de onde é que saiu isso aqui? É isso, gente, é natureza. É natureza. Quando, quando eu contei para o Júlio que eu tinha pego na mão esse adubo, né, da onde eu vi, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o banheiro seco, né, vai ser até com o bioconstrutor que a gente vai falar semana que vem, foi na pousada A dele, morada que a ecoa. gente pegou na mão, né, numa vivência lá, as pessoas não acreditam, né, não acreditam que aquilo Pois é, vira terra preta, mira. né, adubo. Adubo, adubo puro. E o papel higiênico, antes do Júlio falar, eu já estava pensando em perguntar, porque é interessante também. A gente que faz o uso do banheiro seco, a gente coloca ali tudo junto e a gente tem Sim. que lembrar, né, que às vezes as pessoas não associam. Papel higiênico veio da madeira, vai virar madeira de novo, vai virar terra de novo, né? É Depois vai virar madeira. orgânico. Mas se eu não tenho banheiro seco, como que eu poderia fazer essa compostagem? Eu posso fazer no meu quintal, numa casa de uma cidade? Eu posso fazer isso ou eu preciso levar para outro lugar? Não, dá para fazer. Tá falando especificamente do banheiro, dos resíduos do banheiro? Papel higiênico. Uhum.
Nos papéis higiênicos seria... Eu sempre recomendo fazer separado, por exemplo, do resíduo, né? Não porque ele não vai se decompor, mas é porque, vou decompor aqui o papel higiênico. Isso. Mas eu sempre boto ali separadinho e ele vai se decompor, gente. Depois de 30, 60 dias, a gente tem aquilo resolvido. 90 dias no máximo. Já ele se decompõe naturalmente, ele é orgânico. Então, ele vai acontecer aquela decomposição, aquela compostagem, na verdade. Aqui a gente sentiu, a gente chegou aqui em julho e aqui tava na seca terrível, né? Agora, umas 2 semanas, eu acho, mais ou menos isso, que começou a chover. Uhum. E a gente viu essa dificuldade que o resíduo não se terminava, ele ficava Ah, ali petrificado. E como a gente não tem água, né, tem que ter o equilíbrio, eu acho, né? sim. Pois é, tem que ter molhar, né? Não ficar muito seco. A Socorro perguntou sobre as comunidades sustentáveis. Socorro, a gente não tem detalhes sobre isso, não temos como falar, né? Eu até estava dando uma olhada aqui. Interessante o projeto, é uma comunidade toda com sustentabilidade, né? Eu acredito que é um sonho, né? É uma utopia. Talvez exista em alguns lugares, mas eu não conheci nenhuma. A gente que vê a respeito de permacultura, bioconstrução, a gente sabe, né, que tem vários segmentos de pessoas que já estão se antenando para isso, né? E estão indo para essas comunidades, estão tentando ter esse estilo de vida, né? Fugir da cidade grande, fugir das coisas, né? Que a gente é preso à energia elétrica, a gente é preso a várias coisas, né, Tecnologia. É, com que a gente, né, se prenda. E aí eles vão para esses lugares para tentar ser autossustentáveis, né? É muito interessante, muito interessante. A gente até pensou em uma coisa parecida, mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco de medo de ficar muito perto assim de pessoas, porque é muito difícil a gente se enquadrar em todos os detalhes, né? Às vezes tu concorda com a parte da reciclagem, mas daí tu não concorda com outra parte lá, e daí como é que fica, E outra né? coisa, né? Socorro, respondendo a ela também, né? Interessante que É interessante que tenha alguém ou algumas pessoas sustentáveis dentro de uma sociedade, de uma comunidade não sustentável, para contagiar aquelas pessoas, para mostrar como exemplo, né, para ser luz ali naquele lugar. Então isso é interessante, né? para transformar isso numa cultura, né? Transformar a cultura que existe numa outra cultura. Mas existe sim, a permacultura é um exemplo disso, de comunidades sustentáveis, onde você consegue ali dentro mesmo ter todos os recursos necessários para subsistência, né? E essa coisa do reciclar, essa coisa da compostagem, é sim o que nos torna mais autossuficientes, né? Que é uma coisa muito boa. E hoje que a gente precisa de dinheiro para tudo, ser autossuficiente em alguma coisa é muito bom, né? Nossa, é o que a agrofloresta que a gente quer tentar trazer para cá que mostra isso, né? Porque o pessoal aqui é acostumado a plantar uma coisa só. Todos plantam a mesma coisa. Aí tu até vende aquilo ali, mas daí tu tem que ir lá na cidade, dentro de uma loja ou de um mercado, comprar com um valor abusivo, às vezes uma coisa que tu poderia estar plantando aqui no teu quintal. Sim. Eu É, vi, tava olhando aqui o perfil do Tambores Personalizados que entrou aí. Eu não sei quem é, amigo. é. Pensa também, interessante, lindo o teu trabalho. Faz, faz aí de plástico, né? Não sei como é que faria. ah, esses tambores para compostar, esses baldes, estilo de balde para compostar, vende. Abre o leque aí do negócio. Eu acho que Ele, vai vender legal. ele fez as nossas lixeiras. Ele é Ó, que fez, o Leão, que fez nossas lixeiras. Então a gente já pediu para ele fazer composteiras para gente. ótimo, é Ele isso é aí, muito viu? bom.
Ele é muito Isso bom. aí. Se alguém quiser patrocinar nossa obra aqui, a gente está aceitando. É. O que que vocês já estão Trabalho, fazendo? É, né? E é isso mesmo, muito trabalho, de pouquinho, e vão mudando o mundo aí ao redor de vocês. Sim, é isso aí. É isso aí. Que A que- gente, hoje, a gente se mudou, tá? Na verdade, iniciou uma mudança para uma localidade aqui. A gente vai estar um pouco mais perto das pessoas. E a gente normalmente transmite as nossas lives da casa de uns amigos aqui, muito queridos, que cedem para nós aí a internet e a luz, né? E o espaço. E onde a gente morava não tem nem sinal de telefone, nem de nada, né? Então, Tem luz elétrica, né? Mas não tem água. Mas mesmo assim é um sonho lá em cima, é muito bom de dormir e tal. Morar no Ah, campo, gente, morar no campo é sempre muito bom. Acho que em todas as nossas lives, a gente, pelo menos em quase todas, a gente falou sobre isso. Viver no campo, fugir, fazer o êxodo urbano, né? Há muito tempo atrás teve o êxodo rural. Agora vamos fazer o êxodo urbano, voltar para o campo, para cultivar nossa terra, né? Para compostar, para, enfim, para para tudo ter de bom. saúde novamente, né? Para ter saúde novamente, porque as cidades já estão chegando a um ponto que se a gente, daqui a pouco a gente chega no lixo, né? O lixo foi que fez a gente começar a pensar na compostagem, né? Que a gente começa a ver, a gente se deparou com tanto lixo no meio da cidade, do coco verde que é simplesmente jogado. Foi aí que a gente começou a trabalhar com coco verde, porque o lixo vai assustando a gente e é ruim você viver num lugar sujo. Então, ir para o campo e a gente poder estar trabalhando de novo com a terra, tá fazendo, revivendo, né? É muito bom, é muito bom. Né? Ô Lígia, acho que tu podia. A gente já deu um bom tempo aqui de live, mas como é que funciona esse negócio com coco aí? Com coco verde? O Eu coco vi que verde a você tem ali gente. no perfil um triturador e tal. Como é que é? O que Sim, vocês fiquei fazem? apaixonada por aquele triturador lá. a gente tem o triturador de folhas também, que seria muito útil aí para vocês. A O gente usou coco um emprestado aqui. Bem bom. é bom, né? Muito bom. O coco, a gente precisa triturar o coco, né? A gente recolhe, na verdade, a gente recolhe de graça. Pessoas cedem pra gente, né? A gente vai pegar, então é um trabalho que a gente tem, é um gasto que a gente tem. E você precisa pegar o coco e triturar o coco para poder ele fazer a fibra, né? Porque ele do jeito que ele tá, ele demora de 8 a 10 anos para se decompor. Então, a gente tem que triturar ele e fazer aquelas leiras bem grandes, que são aquelas camadas no chão, onde a gente coloca folha. Ele é triturado, ele tem que ser triturado. Então, ele é triturado, a gente coloca junto com folhas, o serragem, coloca um acelerador também, porque ele precisa de uma aceleração. O acelerador é natural, é feito de tudo natural. E aquilo ali vai se decompondo e a gente já conseguiu fazer até em 4 meses a decomposição dele no adubo, para ele se formar em adubo. Porque na natureza ele dura até 10 anos. Então, se você deixar, olha a diferença. Ah, mas não é natural? Gente, mas natural também demora a se decompor. Então, triturando, fazendo aquele trabalho de revirar, de tudo, ele consegue se transformar num adubo riquíssimo. E ele é até melhor do que o resíduo orgânico do composto, né? O composto do resíduo orgânico. Só lembrei de uma coisa agora, interessante tu falar isso aí, porque eu encontrei uma pessoa uma vez, um senhor, ele tinha já 85, 86 anos, e eu reparei que ele fazia a separação dele ali do lixinho, ia lá no pátio dele, enterrava, só que casca de pinhão, que lá é comum, né? Lá no sul é comum pinhão, e se eu não me engano, espiga de milho. Se eu não me engano, eram essas duas coisas. Ele jogava no lixo normal, daí eu perguntei, mas por quê? Ah, porque isso daí não se desmancha. Isso aí não se desmancha nunca. Demora muito. Se não triturar aquilo ali, ó. Demora, mas ele nem ia ver aquilo ali, né? Então ele Demora botava no lixo. E é isso, a gente tem que fazer esse trabalho. Oi. Essas canecas aqui são com fibra de coco. É fibra de coco. A gente encomendou, isso foi feito em São Paulo, mas o que a gente queria com essas canecas? A gente queria mostrar para as pessoas as várias possibilidades que o coco tem, entendeu? Ele pode ser, ele é riquíssimo, ele não é lixo, ele é um resíduo que pode se transformar em algo rico
com uma caneca dessa. Muito Sim. legal, muito legal. Tem uma outra empresa que eu sigo já faz um tempo também, Ibira alguma coisa, não vou me lembrar agora, porque eu sempre me confundo o nome, mas eles pegam a folha dos coqueiros, dessas árvores, assim, e com aquela parte que fica encostada no caule ali, eles botam numa prensa e transformam aquilo em pratos. Pratos. Sim, compostáveis. Isso. Muito, muito, muito legal. Sou apaixonada por aquilo também, mas, né? Ainda é muito caro, ainda não é acessível, mas é o futuro, gente, é o futuro, né? É maravilhoso. Essas coisas compostáveis, elas são muito boas. Infelizmente, ainda algumas coisas, elas se deterioram muito rápido, mas é muito bom. Então é isso, a gente está trabalhando para mudar essa mentalidade, isso das pessoas, o olhar das pessoas, né? Então a gente fala muito que o olhar no futuro ele tem que vir do presente. Então a gente tem que agir agora para chegar no futuro, porque senão a gente nem vai ter. Sim. É. Muito bom falar sobre A isso. gente tem que falar mais sobre isso quando quiser. Não sei se vocês fazem esse trabalho para fora aí da cidade de vocês, mas a gente precisa de ajuda, tá? A gente precisa de ajuda de mão de obra e de financeira também, porque a gente acaba, como eu falei antes, aonde que a gente vai colocar esse lixo? Pelo menos um saco de lixo para a gente pegar e levar lá no. Um lixo nosso, o que a gente tem feito? A gente coloca ali, a gente acumula uma quantidade e a gente leva lá na lixeira lá do centro. Porque a partir dali, A gente infelizmente, não a gente sabe. não sabe o que vai acontecer, né? Mas não é responsabilidade, a gente sabe que é responsabilidade daí da prefeitura. E daí, se tiver alguma coisa errada, daí a gente já não tem mais controle sobre isso, né? Mas eu faço questão de levar lá e eu falei, inclusive, para alguns líderes de lá que eu faço isso e não vou deixar de fazer. E já falei para alguns amigos também, não aceitaram. Ai, Vou guarda, eles fazer. falavam, né? Guarda aí, coloca no saco, vai acumulando, daí de vez em quando, né, eu venho aqui e levo para a cidade. Não, quando a gente chega lá, estão queimando. Ai, é muito triste, muito triste. É um desafio É, que a gente está começando, né? É isso, mas é isso na aí. verdade tem uma urgência muito grande, né, Lígia? Existe uma urgência muito grande porque, segundo os cientistas, o mundo já chegou num nível que não tem volta. A É, gente tem que manter o que nós temos para que a gente não se extingua, né? A raça humana. Eu tô é, rindo aqui, mas é de nervoso, porque a coisa é séria, é muito séria, né? Muito séria. é, Se todo mundo que está aqui, ó, todo mundo que está aqui, aqueles que ainda vão assistir, porque vai para o YouTube, compartilhar, mandar para frente, não só esse vídeo, né? Mas outros que vêm por aí, né? Que tem essa questão aí ambiental, se puder fazer sua parte em casa, com os vizinhos, ajudar a conscientizar tudo isso, né? Converter esse mundo em sustentável. Então, que façam, né? Sigam a gente, sigam a ti também, procurem em Teresina, né? Aí o Mundo Verde. Nildo Verde. E é isso, Júlia, é isso, Kelly. A gente tem que estar cutucando, é a nossa parte, a gente vai fazendo e a gente vai contagiando outras pessoas. É isso, gente. A gente vai e esse mundo, as pessoas vão acordar. Nem que seja de pouquinho, mas vão. E a gente tem que estar fazendo a nossa parte. Agora, a gente não pode deixar de fazer porque o mundo está aí, virado de cabeça para baixo. Né? Porque é aí que piora tudo mesmo. Vamos continuar. E parabéns É para trabalhinho vocês. de passarinho, né? É formiguinha mesmo, cada um fazendo a sua parte e a gente vai juntando e a gente vai conseguir, sim. Daqui a um tempo a gente vai se falar de novo, olha, lembra daquele dia? Foi assim, tava desse jeito, agora já tá assim. É isso aí. A Núbia está dizendo que quer conhecer São Raimundo Nonato, né? Serão bem-vindos. Se Vamos tivermos... combinar de fazer um dia de ação aqui, 1, 2 dias, quantos precisar. Combinar, só chamar, E de avisar a gente. repente a gente A combina Núbia, também para ir lá no parque.
Isso, vocês, a gente vai aí, vocês vêm aqui para conhecer e a gente trabalhar junto. Vamos combinar sim, para a gente fazer esse trabalho aí, viu? Certo. Tá bom. Eu acho que a gente vai se encerrando. A gente está na casa dos outros. Tá bom? Muito Gente, obrigada. Obrigada por todos que tiveram. Essa com certeza foi a vez que mais pessoas aqui do Piauí tiveram presentes, né? Porque com certeza, até é. agora a gente tinha chamado conhecidos nossos, né? A gente tem que chamar quem a gente conhece. E são todos lá do Sul. Mas a gente está fazendo essa caminhada aí para o pessoal daqui, né? Já que a gente está aqui. Claro que outros vão ouvir, vão ver, vão se inspirar, mas esse trabalho da pegada mesmo a gente quer fazer aqui, né? Então, compartilhem, pessoal, por favor, compartilhem com conhecidos, com amigos, com pessoas que tenham grana para ajudar, né? Porque precisa. O planeta precisa, o Piauí precisa, São Raimundo precisa. Ó, tem gente de Brasília, passou gente do Rio Grande do Sul aqui, não sei se a Zeneida está aí ainda, a de José de Freitas em Peru, tem gente de todo lugar e ainda muito mais pessoas vão assistir, porque vai lá para o É, YouTube, canal Projeto Zero In. Então, é isso aí, gente, vamos compartilhar a sustentabilidade, né? isso aí. Obrigada, gente. Vamos continuar nessa pegada. O Brasil, o Piauí precisa muito. Todos juntos. Agarrar na mão um do outro. É Muito isso aí. obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.